Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui tratando de economia com o economista, né? Porque tem muita gente que fala que sabe economia aí e está levando muita gente para o buraco. Vamos falar um pouquinho de você como cidadão. Todo mundo aí agora virou moda, né? Vou embora do Brasil, vou morar fora do país, vou morar fora do país. Esses dias eu não lembro mais o nome da escritora, mas ela fez um artigo, os prós e os contras de se morar fora, né? Se tivesse uma grande oferta agora para o senhor, o senhor vai morar fora do país, qual país que o senhor escolheria, qual capital, ou diria não, continua aqui na mesma situação que eu estou? Olha, eu continuaria aqui. Conheço vários países. Não está fazendo isso para falar para a TV não, né? Você conhece vários países, mas você sempre vai ser um estrangeiro. E quem vai mudar o Brasil somos nós brasileiros. Não adianta esperar que alguém de fora vai descer um extraterrestre, né, e vai mudar esse país. O que vai mudar é o cidadão, o empresário, né, que precisa acreditar no país, como eles acreditam. É o governo. Não é o governo, são as pessoas que assumem cargos de governo, né, mas elas também não assumem esse cargo aleatoriamente. Nós colocamos lá. Com certeza. Né? Nós é que colocamos eles lá. Então, a educação da população, na hora que vier o seu voto, né, estamos aí diante de uma eleição municipal, analisar bem quem está votando. Que aquela pessoa será o gestor do recurso que ele paga. Aquela pessoa que vai estar lá gerenciando município, estado, União, e que vai ter que dar resposta ao recurso que ele paga. Né? Então, mudar o país significa educação. E como eu sou um educador, estou já na educação desde 1981, apesar de estou com 57 anos já, em educação que eu fui do Sebrae em 1981, comecei estagiário, né, onde eu tenho o maior orgulho dessa instituição, que é uma instituição que é séria, se propõe ao seu propósito, e a educação empresarial. Nós também temos que trabalhar muito essa questão de educação empresarial. As nossas empresas, elas estão muito distantes no modelo de gestão. Né? Está obsoleto, você quer dizer? Você vê, nós ainda pensamos local, não pensamos global. Nossas empresas pensam local, mercado local, não pensam mercado global. Nós temos talento empresarial no Brasil, mas que ainda estão arraigados a um modelo, não sei se é o nosso modelo de colonização, ela foi muito exploração e não de povoamento. Exploração, né? E não de povoamento, ela foi de capitanias hereditárias, de pai para filho. Então, só veio gente boa para cá de Portugal, né? Tivemos colonização, né? Então, os nossos empresários também ainda são muito de ser o dono da empresa. E esse modelo hoje, as empresas que estão com esse modelo, a tendência é ficar no limite. Só interrompeu o senhor, mas tem tudo a ver. Eu sou professor universitário há 13 anos. E quando eu tive a oportunidade de dar participar do quadro de professores do curso de gestão de empresa na Cândido Mendes... Sou professor da Cândido Mendes, né? Eu sou aqui de Campos. Eu sou de Niterói. Então nós somos irmãos de trabalho. Um determinado supermercado de Campos pagou, não sei se 50% ou 80% da bolsa para os funcionários fazerem aquele curso. E a primeira pergunta que alguns que pensam, como o senhor colocou, não global, falou assim, ih, rapaz, está qualificando os funcionários, daqui a pouco vaza todo mundo da empresa. E o índice dele de evasão foi pequeno. Então, não sei se ele foi o pioneiro aqui, mas vai muito do que o senhor está colocando, de pensar grande, e passa também pela qualificação dos funcionários. Passa. E, aliás, só passa. Né? Qual o maior talento de uma empresa? Qual o maior capital de uma empresa? Com certeza. Quem trabalha com ela. Né? São os atores que vão fazer a empresa crescer ou falir. Né? Então, o investimento em educação na base e na gestão, né, em modelo de gestão compatível com o mundo atual, é que vai fazer a empresa diferenciar essa empresa das que crescem e das que vão não obter êxito. Então, a educação ela passa por tudo. Na hora que eu tenho uma população formada, educada e qualificada, as empresas também são beneficiadas com esse resultado. Então é a visão míope do empresário que achar que investir em educação está formando quadro por outro. Se todos fizerem isso, todos vão estar formando o quadro
para o mercado. Então, o mercado vai ter o quê? Uma mão de obra qualificada em todos os níveis. Não importa. Eu vou qualificar o meu empregado e ele vai para outra empresa, se o outro empresário tiver a mesma atitude, eu vou pegar aquele funcionário também qualificado por ele e vem para mim. Eu terei o quê? Um mercado qualificado. Essa questão é pequena, né? A gente tem de... minha empresa, a empresa ela é do consumidor. Ela vai sobreviver por enquanto o consumidor dizer, compro de você. Um dia o consumidor fala, não compro de você mais, ela deixa de existir. Então, a empresa ela é uma relação entre o produto que ela está trabalhando. O consumidor paga o preço. Se tiver um bom serviço, vai pagar por esse preço. E ela vai sustentar, vai pagar suas despesas, vai ter lucro. Se o consumidor disser, não vou pagar pelo seu produto, pelo seu serviço, ela não vai ter o seu break-even, vai atingir o seu ponto de equilíbrio, vai entrar em área de prejuízo e vai falir. Então é simplório. Quer dizer, quem é o dono da empresa? É o consumidor. Né? É esse que paga a conta e numa relação com o governo. Quem é o dono do Estado brasileiro? Somos nós, cidadãos, que pagamos o quê? Os impostos. Né? Agora, qual a experiência, a leitura que o senhor tem de uma reclamação que é grande da estagnação das pessoas dentro das empresas nos mesmos cargos? Parece, eu não sei se eu estou certo, não tenho dados específicos disso, mas que está havendo pouco estímulo ao crescimento. Começou-se ali como auxiliar, agora ele já está como auxiliar de escritório, auxiliar de... está galgando espaço. Essa falta de motivação e essa falta de motivação da própria empresa está realmente ocorrendo ou isso aí é um boato? Olha, eu não tenho dado para falar sobre essa avaliação exatamente, mas se não há mobilidade, porque a empresa não está crescendo. Né? E aí o que nós percebemos vários estudos, eu tenho parceria com a empresa de São Paulo, nós fazemos fusões, incorporações e processos de investimentos através de fundo de investimento. Né? O que a gente percebe na realidade? Que a empresa chegou no limite. Ela nasce de uma ideia, de um empreendedor, esse empreendedor vai até um determinado tamanho. Se não houver uma mudança no modelo de gestão, deixar de ser aquela empresa familiar, né, onde os cargos são assumidos em função de grau de parentesco dentro da empresa, e ela não passa para um modelo de gestão profissional, essa empresa, tendência dela não sobreviver no mercado competitivo. Nós temos várias demandas de empresas que chegam querendo recursos para financiamento, né, via agência de fomento. E aí a grande pergunta que eu faço é o seguinte: o que você quer da sua empresa daqui para os próximos 5 anos? Nem ele sabe, né? Porque não adianta você ir numa agência de fomento, FINEP, PNDES, não tem um objetivo, né? Captar recurso, né, se você não tem um objetivo. Né? E eu sempre falo para eles exatamente, olha só, nós não temos 2 chances. O projeto que vamos apresentar para a empresa terão analistas competentes em todas essas agências, né, que elas vão analisar o teu projeto. Se não houver consistência nesse projeto, não vai passar. E esse projeto vai estar focado e linkado com o quê? Com o objetivo empresarial de longo prazo. Então, a percepção que a gente tem quando a empresa chega nesse tamanho, saiu do nível de micro, que é aquela sobrevivência diária. Passou de pequena, chegou no patamar de média, onde é o momento do perigo. Né? Porque ela tem que ter uma estrutura de gestão eficiente, qualquer erro estratégico leva à falência, né? Falência, a situações financeiras difíceis, e ela ainda está sem norte. Eu não vou citar exemplo aqui, mas você deve conhecer vários exemplos de empresas aqui em Campos, na região, que tiveram nascimento, crescimento e sucumbiram. Se você for analisar a causa, é o modelo de gestão. Ou seja, paternalista inicialmente, né? E uma gestão não direcionada para resultados. Ou seja, a família se apropriou do modelo empresarial. Então, e essas empresas são geradoras de emprego. São que alavancam pequenas cidades, pequenos municípios, né? Tem cidades aqui na região que aquela empresa, depois da prefeitura, é o maior empregador. Então, essa empresa também tem um papel social dela.
né, de gerar emprego dentro de uma região. Então, quando a gente fala em eficiência, setor público e setor privado também. Claro. Né? Ou seja, a busca da eficiência aqui na empresa, se não houver eficiência e eficácia na gestão do recurso, ela deixa de existir. Então, a sociedade tem que buscar o caminho da governança por resultado. Daí a importância de uma eleição, né? Daí a importância de uma eleição. Reflexos diretos e indiretos, Indireto, no público e no privado. Né? Lá na nossa empresa, a gente tem trabalhado muito isso. É qual empresa? Nós fizemos uma fusão da Cop Solution, né? Fusão de uma empresa de gestão de projetos com a empresa nossa, LHR, e nesse momento eu tenho uma parceria com a empresa de São Paulo. Mas sua sede é Rio ou São Paulo? Rio. E eu tenho uma parceria com um grupo de São Paulo, na qual nós trabalhamos a questão da fusão e incorporação. E abastecimento de recursos através de fundo de investimento. É um processo também complicado, porque muitas empresas chegam para nós uma demanda, né? E na hora que você fala captar recursos via fundos de investimento, você está falando com gente que é extremamente profissional. Então, vamos fazer a análise da sua empresa, se você tem capacidade de absorver o recurso, que ele vai colocar um recurso em risco com você. E ninguém coloca recurso em risco se não houver o quê? Um profissionalismo na gestão. Perfeito. Então, e o agente público também. Se você não apresentar um projeto de expansão que tenha consistência, como que ele vai investir com você? Como que um gerente de uma agência de fomento vai assinar um documento te financiando, sabendo que aquilo ali é uma furada. Aquilo ali é uma furada. Ele vai responder lá na frente pela inadimplência. Então, educação é fundamental para todos os níveis, seja para o setor público, seja para o setor privado, seja na nossa vida cotidiana, né? Seja no nosso dia a dia como cidadão. Eu, às vezes, estou na rua, eu fico revoltado, eu vejo algum cidadão jogando papel no chão, isso me deixa... porque aquele papel que você joga no chão também é falta de educação. Claro. Você está contribuindo para o gasto público. Né? Nós estamos aí buscando sempre novos cenários econômicos, de repente algumas áreas profissionais futuristas ou que estão em ascensão. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Hoje, realmente, o foco maior é na parte tecnológica. Algumas profissões tradicionais realmente estão fadadas a um empobrecimento maior. Como a leitura que o senhor faz no termo de profissão, realmente? Quem está nos assistindo aqui queria uma dica. Hoje eu estou querendo mudar de profissão, estou querendo buscar uma coisa que tem um cenário promissor para o futuro. E aí? Olha, é muito arriscado você falar, porque as profissões hoje, com o avanço tecnológico, né, elas, ao mesmo tempo, surgem e desaparecem a uma velocidade muito grande. Muito grande. O que você tem que atenar o exemplo que eu vejo hoje, grandes macro tendências, né? As energias renováveis, né? É uma macro tendência. Isso não é mais uma moda, é uma tendência. Uma moda é uma coisa que tem ciclo e acaba. Técnicos nessa área de energias renováveis, né? Você vê o Brasil, um país, e com relação à energia solar, nós somos o maior país, territorialmente falando, em absorção. O nosso é gradado em 5 níveis, né? 5, 4, 3, 2, 1. O Brasil, de ponta a ponta, é 4 ou 5. Em quê? Em capacidade de absorção através de energia solar. Avançado, então? Não. O contrário. Nós somos o país com maior potencial. E com menos captação, é isso? E com menos captação. Entendi. Países muito menos um potencial de energia solar igual ao nosso, né? Nós somos na linha do Equador. Quem tem mais sol do que nós? Né? O Brasil não estamos pouco avançado com relação a isso. Então, mas isso é uma tendência. Se a tendência, não há retrocesso. Então, se capacitar para essa área, que acho que essa área vem em expansão, com incentivo governamental ou sem incentivo, questão de onda mesmo, tendência. De onda de tendência, não é mais uma moda, não, vou colocar uma placa solar ali na minha casa e por moda. Isso é uma tendência, né? Vimos até agora há pouco... Tem até financiamentos agora de casas. Tem financiamento de casa com preços isso, melhores. E faz uma semana eu vi um avião, não sei se prestou atenção nisso,
que fez uma viagem pelos 5 continentes, todo ele movido a energia solar. Espetáculo, né? Espetáculo. Então, não sou aqui futurista, né? Mas quando você vê um avião, significa que, fazendo esses testes de voo, né? Isso não vem para uma moda. A tendência é, com o aumento da economia, a produção em escala, é o preço desse tipo de equipamento. Tem uma redução e tornar aquilo que hoje ainda não é viável no sentido econômico. Mas com a economia de escala vai se tornar econômico, como a gente percebe hoje as coisas, né? 18 anos atrás, quem tinha celular era algo caro. Né? Entrava em inventário, inclusive. Entrava em inventário, né? Hoje, celular, no mínimo, se você tem 1, 2, todos têm. A economia de escala faz com que o preço caia, o preço caindo, a sociedade absorve mais rapidamente. Infelizmente, ela não tem dinheiro para pagar a manutenção disso, né? Aí é outra situação. É outra situação. Me coloca aqui uma questão que eu acho que é de suma importância também para a sociedade, principalmente as relações de consumo. Eu trabalho também com direito consumidor e a gente vê muito isso. Por que os bancos, né, ainda não se atentaram para a necessidade de ter uma relação um pouco mais justa com o consumidor? Esses verdadeiros achaques que a gente assiste aí com parcelamentos em conta, manutenção de lease, cheque especial para quem não tem condições, inclusive, nem de comer, né? Isso também não é um fator muito substancial nesse empobrecimento ou nesse escravagismo que muitos têm em relação a uma instituição bancária? Olha, eu vou te colocar uma coisa. Quantos bancos tem o Brasil hoje? Não sei. De agências? Onde tem banco tem dinheiro, né? Dizem isso, né? Eu vejo o seguinte, há um tempo atrás você tinha, eu considero, o Brasil tem hoje 2 bancos públicos, 3 bancos privados. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Bradesco. Então, para mim, um grande erro foi se permitir essa grande concentração em 2 bancos públicos e 3 privados. Você eliminou o quê? Concorrência. Correm solto, então, né? Você não tem concorrência mais de banco. Vamos falar aqui abertamente, se analisar friamente, você vai em campos, você vai rodar, as agências que você vai perceber por aí, você vai ter 2 públicos e 3 privados. Não vou falar o nome, vou fazer propaganda para eles. Né? Sim. Tem concorrência? Não há concorrência. Então, sem concorrência, estabelece os preços. Esses 5 sentados numa mesa estabelecem as taxas. Então, esse mecanismo de concentração bancária, no meu entendimento, qualquer tipo de concentração cria o quê? O cartel. Qual é o produto que eles vendem? Dinheiro. Então, não tem concorrência. Sem concorrência, meu amigo, os preços, a tendência deles é aumentarem. Então, esse cartel, nesses últimos 13, 15 anos que se formou no setor bancário, gerou essa situação, na minha visão. Não tenho dado ainda preciso que eu possa fortalecer essa tese, mas por questão de observação. Né? Agora, vamos fazer aqui tipo aquele programa bem popular, né? O que mais se tem perguntado é o que podemos fazer emergencialmente nas nossas despesas de casa. Mas eu vou especificar uma. Eu vi em determinado programa, em determinado economista, não orientando os donos de casa a fazerem mais compras mensais, e sim semanais, como uma possibilidade de redução de custo que eu não consegui entender. Mas isso eu só dei como exemplo, você não precisa nem concordar e nem falar sobre isso. Mas o que o senhor poderia falar diretamente agora para o telespectador, chefe de família, gestor de casa, em termos de contenção? Qual o parâmetro sintético, bem básico, que ele poderia fazer para tentar, vamos dizer, aquela brincadeira, tirar o peito do asfalto? Olha, a gestão doméstica é algo complicado, é uma ciência, né? Mas o que eu percebo é que hoje, eu falo por minha cara. Nós temos 3 minutos. 3 minutos. A minha esposa, como ela faz hoje, não faz mais compra de mês. Né? Então é uma forma que ela eficientemente busca. E o senhor concorda?
Eu concordo, porque você Concordar hoje... com a esposa na televisão tem que ter muito Lógico, eu não vou discordar conhecimento, dela né? nunca. Tem que ter muito conhecimento. Nunca vou discordar da minha Até porque a esposa. gente pode mandar para ela o vídeo, né? Isso, Nunca vou discordar dela. Porque a cada momento você tem uma dessas redes com uma oportunidade de oferta. Lógico que isso dá o trabalho ao cidadão, Claro. né? De andar para ver qual é o mais barato, né? Mas, em comparação também, na inflação, as diferenças de preços tornam-se absurdas, né? Uma drogaria para outra, você tem preços impressionantes do mesmo produto. Então, o cidadão ele tem que valorizar o dinheiro dele, né? Não comprar no primeiro impulso, não buscar sempre a melhor oportunidade. Porque se ele não valorizar o dinheiro dele, Perfeito. nessa aquisição, ele está jogando contra o seu próprio patrimônio. Doutor, queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, agradecer muito o seu carinho, a sua presença. Eu tenho certeza que o grupo de comunicação estará à sua disposição em outras oportunidades. Queria agradecer a você pela atenção dispensada, espero ter ajudado aí a compreensão dos 3 blocos, né? E o meu recado é a educação. Esse princípio é básico, se você analisar os países, o melhor IDH, né? O melhor índice de renda per capita, você vai ver que por trás de tudo está a educação. Não é uma educação formal apenas, aquela que eu sou professor universitário e às vezes percebo alunos que eu olho e falo, não é possível, né? É aquela educação da formação na ciência política, conhecer de geografia, conhecer de história, Conhecimento geral. né? Conhecer de economia, que é uma ciência que deveria estar lá no berço conhecer de empreendedorismo. Nós somos um país ainda que as pessoas, o grande conquista é ser empregado, Sim. né? Quando a grande conquista é ser empreendedor. E para isso você tem órgãos aí que atuam bem, eu falo que o SEBRAE é um que pode ajudar você, nesse momento de dúvida, a procurar um caminho, tem pessoal altamente competente. Você tem o cooperativismo, que é uma saída também, pessoal, as pessoas não sabem direito como funciona, você tem organismos que apoiam o cooperativismo. Você tem o Sistema S, que pode apoiar a pessoa na formação, na qualificação. Então, o cidadão que quer empreender, a primeira coisa que tem que pensar é estudar. Estudar e se preparar. Perfeito. Para que ele tenha eficiência no seu negócio. Ok. Né? Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.